Sabe aquela mágoa, aquela ofensa que às vezes a gente guarda e simplesmente não consegue largar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de A Isca de Satanás, de John Bevere, para entender por que a ofensa é uma das armadilhas mais perigosas que existem e, claro, como a gente pode escapar dela. E a primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente esta: as ofensas vão acontecer. Não tem como fugir. O próprio Jesus avisou que elas viriam. Mas olha, isso não é para ser uma má notícia, viu? É um ponto de partida. Se não dá para evitar a ofensa, o nosso poder está todo em como a gente escolhe reagir a ela. Então, a nossa jornada aqui vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos descobrir como funciona essa armadilha. Depois, a gente vê as consequências dela. Vamos entender a prisão do orgulho, encontrar a chave, que é o poder do perdão, e, por fim, perceber como a gente pode escolher um futuro diferente. Vamos começar então desmontando essa armadilha. A ofensa raramente chega gritando "sou um ataque". A força dela está justamente na sutileza. Ela é toda projetada para que a pessoa seja pega antes mesmo de perceber que está em perigo. E olha que detalhe incrível. A palavra grega original para ofensa é skandalon. Sabe o que isso significava? Não era um insulto, não. Era a pecinha de uma armadilha, sabe? O gatilho onde se colocava a isca para pegar a presa. A mensagem não podia ser mais clara. A ofensa que a gente sente é, na verdade, a isca. E toda boa armadilha tem esses 2 elementos básicos. Precisa estar escondida e precisa ter uma isca que atraia. Com a ofensa é a mesma coisa. Onde ela se esconde? Geralmente, nas nossas próprias feridas, nos nossos pontos fracos. E qual é a isca? A isca é aquela nossa sensação de que eu tenho o direito de estar magoado. É a nossa justificativa. Ok, mas o que acontece quando a gente morde essa isca? Bom, as consequências são como um veneno, sabe? Que vai se espalhando devagarinho, em silêncio, por todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa ofendida começa a produzir esses frutos venenosos. Aquela dor inicial vai se transformando em amargura, em raiva, em ressentimento. E isso, claro, acaba gerando briga, divisão e, no fim das contas, a destruição de relacionamentos. É um veneno que contamina tudo que toca. E isso tem consequências muito reais. Pensa só nesse caso. Uma mulher viveu 10 anos carregando uma ofensa. O casamento dela estava por um fio, a ponto de acabar em divórcio. No momento em que ela se libertou disso, a mudança foi tão radical que o marido não só cancelou o divórcio, como também entregou a vida a Jesus. Ou então a história de um homem que por 36 anos sentia que existia um muro entre ele e Deus. Ele ia à igreja, ele orava, mas nada, a conexão não acontecia. Essa barreira só caiu no dia em que ele finalmente decidiu perdoar a mãe pelo abandono. Foi aí que ele percebeu que o ódio era a verdadeira parede. Certo. Se a ofensa é tão destrutiva, por que é tão difícil se livrar dela, né? A resposta está num carcereiro muito, mas muito eficiente: o orgulho. E aqui está o grande engano do orgulho. De um lado, a gente vê como a pessoa ofendida se enxerga. Uma vítima, coitada, totalmente justificada na sua dor. Mas a realidade espiritual, do outro lado, é bem diferente. Na verdade, essa pessoa está aprisionada, cega pela própria mágoa, em negação. É o orgulho que coloca essa máscara. Ele fica sussurrando no nosso ouvido: você tem razão, você é a vítima, o outro está 100% errado. E enquanto a gente se apega a essa ideia, fica impossível admitir que também precisamos de cura. A gente fica preso nesse ciclo. Então, a gente já viu o problema, a armadilha e o que nos mantém presos. E qual é a saída? A chave que abre essa cela não é um sentimento, não. É uma decisão poderosa chamada perdão. A história de José na Bíblia é o exemplo máximo disso. Pensa bem, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado de uma coisa que não fez, esquecido na prisão, ninguém teria mais motivos para guardar rancor do que ele. E, no entanto, a decisão dele de perdoar não só o libertou, como o colocou na posição de salvar justamente aqueles que o traíram. E essa frase de José para os irmãos, nossa, ela resume tudo. Ele não fingiu que o mal não aconteceu, ele reconheceu sim, mas ele deu um novo significado dentro de um plano maior de Deus. Essa perspectiva muda tudo. A ofensa perde a força quando a gente consegue enxergar um propósito divino por trás dela. E isso nos leva a uma verdade libertadora. Ninguém, nem pessoas, nem circunstâncias, ninguém pode tirar alguém do propósito de Deus. Os irmãos de José tentaram, mas não conseguiram. A única coisa que pode nos desviar desse caminho é a nossa própria escolha de ficar agarrado na ofensa. O que nos leva ao nosso ponto final. Se as ofensas são uma certeza e o perdão é a chave, a conclusão é bem simples.
O que acontece com a gente importa muito menos do que a forma como a gente reage ao que acontece. Essa é a tese central. Não é a injustiça que sofremos, não é a traição, não é a dor, é a nossa resposta a tudo isso que vai selar o nosso destino. Ou a gente fica preso no passado, revivendo a dor, ou a gente escolhe o perdão e segue em frente para o futuro que Deus planejou. Essa analogia aqui é perfeita. O Mar da Galileia é cheio de vida. Por quê? Porque ele recebe a água dos rios, mas ele também doa essa água, seguindo o fluxo do Rio Jordão. Já o Mar Morto, ele só recebe, ele não tem saída. E o resultado? Nada sobrevive ali. A vida precisa fluir. E o mesmo acontece com a gente. Quando nos agarramos a uma ofensa, podemos até receber o amor e o perdão de Deus, mas, por medo de nos machucarmos de novo, a gente se recusa a deixar esse perdão fluir para os outros. E aí, a nossa vida espiritual fica estagnada, parada, como as águas do Mar Morto. Para terminar, fica essa reflexão. Muitas vezes, aqueles muros que a gente constrói para se proteger de futuras dores acabam se tornando a nossa própria prisão. Eles nos isolam, impedem que a vida flua. A questão, no fim, não é se as ofensas virão. A questão é se vamos escolher a liberdade ou a prisão.